Bom dia, pessoal, aula de História. Vamos estar aqui comentando hoje os capítulos 29 e 30, que tratam sobre a nova república, governos Sarney e Collor e de Itamar Franco a Bolsonaro, ok? Bom, lembrando aqui, pessoal, que nós vamos estudar esse recorte temporal aqui, intitulado para nós Nova República. Nós precisamos estar cientes que esse período aqui, o qual nós estudaremos, fala exatamente sobre o período que se sucedeu, o período político que se sucedeu no Brasil após o fim do regime militar. Lembrando aqui que nós já estudamos o regime militar, que durou de 1964 até 1985. Período este onde não foi possível eleger presidente pelo voto direto, os presidentes eram eleitos por juntas militares. E ao fim desse período, em 1985, se inicia esse novo período da política brasileira, a nova república, aonde retomamos a democracia no Brasil e os presidentes voltam a ser eleitos de forma direta. Então vamos falar dos presidentes que se sucederam no cargo durante este recorte temporal, após a ditadura militar. Primeiramente, nós tivemos aqui o governo Sarney. Lembrando aqui que José Sarney ele assume o poder mediante o falecimento do presidente eleito, Tancredo Neves. Lembrando aqui que Tancredo Neves não foi eleito de forma direta, porém foi o primeiro presidente civil após o regime militar, sendo eleito em 1985. Porém, não consegue tomar posse, pois vem a falecer devido a problemas de saúde. Em seu lugar assume o seu vice, José Sarney. Nós vamos ter por característica desse período do governo Sarney forte inflação, crise econômica e crise política, onde o presidente Sarney vai lançar mão de um plano econômico aonde constará tabelamento de preços, ou seja, os preços serão reajustados à metade. Se você pagava, um exemplo, se você pagava R$100 em um produto, esse produto foi tabelado e passou a custar R$50. Seria um exemplo simples e direto desta política de Sarney, mantendo assim esses preços congelados e os salários também congelados para conter a inflação. Porém, a medida se mostra ineficiente devido a boicotes de produtores e comerciantes, e o plano acaba não funcionando. Continuando assim, uma rotina de hiperinflação, desemprego e carestia no país. Em 1989, acontece a primeira eleição direta para presidente após o período do regime militar. Os candidatos que despontam para esta disputa são Fernando Collor de Mello, candidato da direita, um candidato oriundo das elites do país, que tinha em seu currículo uma carreira meteórica como prefeito, deputado e governador do estado do Alagoas. E do outro lado, o candidato da esquerda,
que representava interesses políticos das massas populares, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que despontou para a carreira política como líder sindical no ABC paulista, subúrbio paulistano, se elegeu deputado e concorreu às eleições de 1989. Porém, foi derrotado por Fernando Collor no segundo turno. Collor também implantou um novo plano político, um novo plano econômico, para tentar resgatar a economia do país. Seu planejamento foi de confiscar a caderneta de poupança dos brasileiros para, com esse dinheiro, investir economicamente no país e tirar dinheiro de circulação. Foi uma estratégia para alavancar a economia do país, porém essa medida não deu certo, o que gerou revolta na população. Economicamente, o país continuou a ter hiperinflação, carestia, desemprego. E devido a muitas denúncias de corrupção, inclusive partindo do seu irmão Pedro Collor, Fernando Collor de Mello sofre um processo de impeachment e é obrigado a deixar a presidência em 1992, tendo assim seus direitos políticos cassados. Quem assume no lugar de Collor é seu vice, Itamar Franco, que se notabilizou em seu governo por projetar e lançar o Plano Real. O plano econômico é implantado, a moeda, que até então era cruzeiro, se torna o real, que inclusive é a moeda que está em vigência no país até hoje. Apesar da crise, o plano é implantado e não é revogado, conseguindo assim alguma estabilidade em termos inflacionários, em termos de inflação no país. Itamar Franco foi substituído por Fernando Henrique Cardoso. Lembrando aqui também que a disputa nas eleições aonde Fernando Henrique se elege, seu concorrente direto foi Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Fernando Henrique é eleito no segundo turno, ficando 2 mandatos governando o país, de 94 a 2002. Fernando Henrique mantém o Plano Real e consegue alguma estabilidade econômica no país, em termos de manter a inflação sob controle. Porém, o cenário econômico não muda muito a partir do momento em que não se criam novos empregos e a situação econômica do brasileiro não muda muito. Seu governo ficou marcado pelas privatizações das empresas estatais e também pela implantação de alguns programas assistencialistas. Em 2002, o candidato de Fernando Henrique Cardoso, José Serra, concorre às eleições com Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. José Serra, do PSDB, partido de Fernando Henrique, e Lula pelo PT. Luiz Inácio Lula da Silva é finalmente eleito presidente do país e governa o país por 2 mandatos, de 2002 até 2010.
consegue, através da implantação de programas assistencialistas, como Bolsa Família, programas de acesso à universidade, como o ProUni, e programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, o governo se notabiliza por um apelo popular muito grande, conseguindo assim se reeleger e ficar 2 mandatos. Porém, seu governo se notabiliza também por denúncias de escândalo de corrupção. Em 2010, consegue eleger a sua candidata Dilma Rousseff, também pelo PT. Dilma governa de 2010 a 2014 e se reelege. Porém, em 2016, sofre um processo de impeachment devido a problemas de corrupção que se arrastavam desde o governo de seu antecessor, Lula da Silva, principalmente problemas de corrupção na Petrobras, maior empresa estatal do país. Dilma sofre um processo de impeachment e é substituída por José Serra, que não consegue mudar o panorama político e econômico do país. Após o término de seu mandato, é eleito. Em 2018, o ex-capitão militar Jair Messias Bolsonaro.